Mas aí a gente pode dar prosseguimento aí nessa, né, já falamos da política assistencialista, falamos aí dos ministérios e tudo mais. Se a gente quiser começar a falar já das partes não tão boas assim, a gente pode seguir aí, ô Felipe, pode mandar ver. Então, a gente já começou com essa questão do Fome Zero, que já foi um baque no governo. Além disso, o governo, enquanto foi mantendo a casa arrumada com um tripé macroeconômico, tentando superar as questões do segundo mandato da FHC, a popularidade foi aumentando, mas demorou. O boom das commodities não veio já em 2003, é mais para 2006, 2007, então demora. O desemprego demora a baixar. Então, assim, são coisas que afetam o governo, embora no final o saldo até que saia positivo para o governo Lula. Só que o escândalo do mensalão foi muito complicado porque está muito umbilicalmente conectado com a prática do governo do Lula. Porque se a gente tem essa questão de vários ministérios, vários governos, vários partidos, e o José Dirceu ali fazendo essa comunicação com o ministro da Casa Civil, logo, logo, o Roberto Jefferson, então deputado pelo PTB, vai lá na tribuna com o olho roxo. Isso é uma das primeiras memórias que eu tenho como criança. E fazendo denúncias falando que existia um mecanismo chamado de mensalão, que não era original ali do governo Lula, já tinha acontecido por um cara chamado Marcos Valério, ó, nome de político antigo, ainda em Minas Gerais, que você tinha práticas de troca de dinheiro público por votações combinadas no Congresso. Então é praticamente uma venda de voto legislativa. E isso, junto ao jeito de troca de favores que o governo Lula executava suas políticas, ficou muito claro que existia essa mesada que deputados recebiam. E isso ficava muito forte, principalmente no Centrão. Nomes que a gente escuta hoje, que inclusive foram aliados ao governo Bolsonaro, como Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PP, nomes como o próprio José Dirceu, que hoje em dia é persona não grata, que nunca mais conseguiu ser político, caem. Nomes como José Genuíno, que era secretário do PT, cai também. Genuíno foi um dos quadros mais fortes em São Paulo. Chegou a concorrer como governador dos anos 90. Então, e durante os anos 80 e 90, ele sempre teve uma imagem muito ligada ao Lula, né? Sem dúvida. E aí, com todo esse contexto, aí acaba meio que indo para o limbo. Tanto é que hoje a gente não tem mais nada politicamente assim, pelo menos diretamente, ligado ao Genuíno. Exato. Não, e vou até corrigir aqui que o Valdemar Costa Neto, na verdade, do PP é outro que também que atualmente é um dos maiores parceiros do Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira, que está lá, é o atual presidente do PP, partido que é o Progressistas hoje em dia, né? Mas o Valdemar Costa Neto, para não ter erro, ele é o presidente atual do PL, que é o atual partido do Bolsonaro. Então, é curioso ver como a questão do mensalão é reproduzida em outros governos. E, assim, é muito curioso também o choque, porque o PT ele sempre foi o partido contra a corrupção, o partido da moralização. Era muito falado isso nos anos 80, até mesmo contra o Sarney, e nos anos 90 contra o FHC. Muitas vozes contra o FHC no sentido de compra de votos pela emenda da reeleição eram do próprio PT. Então, assim, a gente teve essa questão toda que manchou muito a imagem, e, assim, foi uma bala muito forte, porque todo mundo entrou na frente para não chegar no Lula. O Lula repetia o slogan, ficou muito marcado na época, que era eu não sabia. O Lula foi muito esse eu não sabia. E é muito curioso ver que muito da esquerda já tinha rompido com esse Lula e tinha virado, inclusive, outros partidos. Em 2004... Eu ia falar do PSOL, não é isso? Exatamente. O Partido Socialismo e Liberdade, em 2004, rompe com o PT. Na verdade, sim, existiam políticos do PT, principalmente a Luísa Helena, Luciana Genro e o Babá, que nem hoje em dia é mais político, que foram expulsos por não votar na reforma da Previdência que o Lula vai fazer em 2004, que tinha um cunho liberal, continuação de práticas neoliberais que a gente falou. E aí já tem essa questão, um dos quadros dos radicais que não continuavam com o Lula. Falando do MST, faltou falar desse PSOL, que vai virar, ou melhor, vai virar o PSOL. E então, o Centrão, que virou a base política do governo Lula, foi toda cacifada no mensalão. Então, ficou muito forte na época. E em 2005, era o ano anterior às eleições de 2006. Então, muita gente falava que se um candidato mais moralizante atacasse o Lula, e o mensalão ficou capas da Veja, Época, toda hora era Jornal Nacional atrás de delações, Marcos Valério e Roberto Jefferson e José Dirceu.
muita gente achava que o Lula não ia conseguir. Então, tivemos esse grande impacto. Não à toa, o PSDB vai justamente colocar um cara tão contra a corrupção, tão moralizante, que muitos falavam que era um picolé de chuchu, que é o atual vice-presidente, o Geraldo Alckmin.